Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E bem, hoje vamos falar de mais um padrão de projeto, bem famoso inclusive, que é o Singleton. E bem, para explicar, né, esse padrão de projeto, eu vou mostrar um problema, né, que pode surgir aí quando você tiver no seu projeto, né? E no caso o Singleton ele vai se propor a resolver esse problema, tá? Vou fazer essa introdução um pouco diferente em relação aos outros padrões de projeto, tá? Vai ficar mais interessante de compreender a lógica, né? Por que que ele existe, né? E por que que ele é utilizado, né? Então, inicialmente eu vou simular aqui uma classe que ela vai ter o objetivo de acessar um banco de dados, tá? Então aqui a gente vai fazer o quê? Uma classe que eu vou chamar de database client, tá? E o seguinte, para o database client a gente vai fazer umas variáveis globais, né? Uns atributos globais dessa classe, que é o quê? O classmates, tá? Eu vou simular que é um banco de dados aí de escola, faculdade, enfim, curso, tá? Tem alunos aí. Aqui a gente vai criar uma variável chamada connection, que por enquanto vai ter o valor 0 aqui inicialmente. E bem, para inicializar o database client, a gente vai ter que passar um seguinte valor aqui para ele. A gente vai ter que passar a porta, tá? Apenas para simular uma lógica aqui de conexão, tá? Então a gente passa essa informação da porta, tá? Aqui eu vou criar uma variável que eu vou chamar de setConnection, tá? E essa setConnection, ela vai justamente receber o quê? Essa porta, tá? Inclusive aqui eu tenho que botar o self também, né? Então ele vai receber o objeto e a porta, tá? E aqui a gente vai justamente definir a connection igual a essa porta. E bem, aqui dentro do init a gente vai justamente fazer o quê? A gente vai chamar o setConnection passando a porta, né? Tem que botar o self aqui e tem que colocar o self aqui, tá? Pronto, aí aqui eu vou fazer a função de obter, né, a conexão. Então, getConnection, tá? Vai receber apenas o próprio objeto e eu vou retornar justamente o atributo connection desse meu objeto instanciado, tá? Pronto. Vamos fazer também a mesma ideia, só que agora para definir os alunos, né? Então vamos botar o setClassmates, tá? Imagine como sendo, enfim, uma lógica aí de banco de dados, tá? Que é só para a gente simular, beleza? E aí eu vou passar aqui uma lista de alunos, tá? Vou botar aqui. E aí a gente vai justamente fazer o quê? Eu vou colocar for classmate in classmates. Ele vai fazer o quê? Ele vai dar um self.classmates, que já é uma lista, né, vazia, e vai dar um append no classmates, tá? Classmates não, perdão, no classmate, isso. E da mesma forma a gente vai ter o get classmates, e ele vai ter a ideia justamente de quê? De obter essa variável, né? Então vai ser um return self.classmates. Pronto, beleza. Fizemos aqui essa função simples, tá? Aí agora a gente vai usar aqui ela numa main, tá? Então vou fazer aqui if name equals main, né? Ou seja, se eu estiver rodando esse arquivo, ele vai executar o que vai estar dentro dessa condicional aqui, tá? E aí o que é que a gente vai fazer? Eu vou criar uma instância aqui, database underline 1, ela vai ser do tipo database client, tá? E aqui eu vou passar a porta 1, 2, 3, 4. E aqui o database 2, eu vou passar o database client 4, 5, 6, 7, né? Eu já passei uma porta diferente, como vocês podem observar. Bem, se eu der um print database 1.getConnection, eu fiz essa mesma ideia, só que para o database 2, vamos rodar isso aqui e ver o que é que vai acontecer, né? Bem, pessoal, eu executei aqui, tá? E o seguinte, né? Se vocês perceberem, está seu database 1 com porta 1, 2, 3, 4 e o database 2, que é o database client 4, 5, 6, 7. Quando eu dou get connection aqui, ó, você pode perceber que ele retornou, respectivamente, 2, 3, 4 e 4, 5, 6, 7, tá? Então, eu consegui, a partir do database client, no código aqui de execução, né, criar duas instâncias dessa classe, tá? E elas têm características distintas, tá? Bem, esse é o normal, né? A gente fez uma implementação padrão aí, que nem qualquer outra, tá? Só que aqui pode ter algum problema em alguns casos de uso, tá? Porque imagina você querer que apenas tenha uma única instância atribuída àquela classe. Supondo que, por exemplo, tem uma única tabela, tá? Que vai estar aqui dentro da lógica do projeto, né? Existem outras tabelas no negócio, tá? Mas no projeto aqui em si, a gente lida apenas com uma única tabela, tá? Eu quero garantir
que no código ali de execução não tenha o risco, né, de alguém fazer alguma modificação ali, né, que cria outra instância com outra característica diferente ali e acabe quebrando ali o código em algum momento, né, por estar de repente alterando ali botando uma instância que não é para ser, né. Então o Singleton, ele é um padrão de projeto que vai trabalhar com esse tipo de problemática, tá? O Singleton, ele vai garantir que, por mais que você crie várias instâncias, todas elas vão ser idênticas, elas vão ter as mesmas características, tá? E isso é importante para justamente evitar que esse tipo de coisa aconteça, tá? Isso aqui, esse caso de uso, né, de querer apenas ter uma instância, né, para classe, né, um único, ali, por mais que eu instancie várias vezes, sempre vai ser a mesma instância, é principalmente quando envolve um acesso a algum recurso compartilhado. Por exemplo, aqui uma base de dados, um arquivo, né? Então esse tipo de coisa, normalmente o pessoal aplica o Singleton para garantir que vai ter apenas uma única instância ali idêntica para todas que sejam criadas, tá? Bem, mas antes da gente implementar, né, o Singleton, eu quero mostrar mais algumas coisinhas, tá? Bem, se eu der um if database 1 equals database 2, né? Eu vou botar um print aqui, são iguais. E eu vou botar um else aqui, print, são distintas. Bom, se eu rodar aqui o código novamente, você vai ver que ele vai dizer que são distintas, ou seja, o database 1 e o database 2 não são iguais, o que é verdade, a gente consegue ver pelo get connection, né, elas têm portas distintas, tá? Então aqui ele quebra a ideia do Singleton, né, que é você ter uma única instância, um único tipo de instância para uma classe, tá? Outro detalhe que eu quero mostrar para vocês é em relação aqui ao classmates, tá? Bom, se eu vim aqui e der um database 1.set classmates e eu colocar aqui uma lista, né, que eu vou botar, por exemplo, só Yuri aqui, e eu posteriormente vou chamar um print aqui, eu vou dar, database 1.get classmates, tá? Vou fazer isso aqui, deixa eu até fazer junto, tá? Depois eu vou copiar isso aqui, embaixo vou rodar isso aqui, database 2, e que eu vou botar Laura, tá? Por exemplo, aqui eu vou dar o get no database 2, tá? E depois aqui embaixo eu vou dar novamente o print aqui, só que pro database 1. E eu quero mostrar uma coisinha pra vocês, tá? Vou rodar aqui, ó. E olha que legal, tá? Esse caso aqui, tá? Vocês podem ver que quando eu dei o set classmates aqui, Yuri, tá? Ele colocou aqui, ó, no classmates, né? Quando eu dei o get, ele me retornou o classmates, tá? Yuri, tá? Só que no 2 aqui eu botei a Laura, tá? E quando eu dei o database get classmates, você pode ver, ó, que o Yuri e Laura tá aqui, ou seja, o Yuri eu tinha incrementado aqui no database 1, se replicou para o database 2, tá vendo? Tá? E aqui o database 1 também, ó, tá vendo? Ó? Nesse caso aqui, para os classmates, tá igual o database 1 e o database 2, ou seja, o que eu faço no database 1 reflete no database 2. Bem, por que isso acontece, tá? Porque primeiro, a gente tem uma variável global aqui, tá? Essa variável global ela vai se replicar para todas as instâncias que eu fizer no database client, tá? E um detalhe também, diferente da conexão, né, que ela está atrelada aqui à forma que eu inicializo o database client, o classmates não entra aqui na inicialização. Então, por mais que eu crie várias instâncias, todas elas vão ter o mesmo classmates, tá? Porque a forma que eu inicializo aqui independe desse classmates aqui. Você pode ver que dentro do init aqui ele não tem nada envolvendo classmates, entendeu? Então, nesse caso aqui, tá? Eu consigo replicar um atributo em várias classes, o que já é uma ideia aqui mais ou menos do Singleton, né? Só que aqui eu estou replicando os atributos, mas eu não estou replicando a ideia de ser a mesma instância, né? E a questão do connection, como ele é algo que varia dependendo do projeto, né, e tal, não é algo que eu também consigo fazer o mesmo comportamento em comparação ao classmates, né? Mas é que eu estou só mostrando para vocês que em alguns casos dá para a gente seguir essa ideia, né, várias instâncias terem o mesmo atributo em comum, né? Se eu fizer alguma adição naquela instância em relação a um determinado atributo, ele replica nas outras, tá? Isso eu consigo via o classmates, tá? Mas o Singleton, ele vai ajudar, ele vai seguir essa mesma ideia, tá? Para os classmates, só que ele vai também aplicar para o connection, né? Então, por mais que eu faça alguma determinada alteração, tá? Ele vai manter o connection inicial que foi definido na primeira instância, tá? Então essa é o que o Singleton vai fazer. E outro detalhe também é que ele vai manter que as instâncias sejam iguais, né? Ou seja, quando eu usar essa condicional, ele vai dizer que elas são iguais, tá? Bem, vamos então, eu já expliquei aqui os exemplos, né? A problemática, vamos agora, de fato, trabalhar o Singleton.
Bem, para o Singleton, a gente não vai mudar muita coisa do que a gente já fez aqui. Esse Database Client, ele é praticamente a mesma coisa, tá? A gente vai colar ele aqui. No entanto, vai ter uma diferenciazinha, que é o que? A gente vai fazer uma classe, que eu vou chamar de Database Singleton, que ela vai justamente garantir essa ideia, tá? E aqui a gente vai passar um método, o atributo type aqui dentro, tá? Aqui a gente vai criar uma variável global, privada, né, que ela vai se chamar instances, tá? Dessa forma aqui. E aí a gente vai fazer um método aqui que eu vou chamar de call, tá? Inclusive ele já completou aqui pra mim. Eu vou tirar aqui só umas coisinhas, tá? E eu vou explicar o que é que esse método aqui faz, tá? Bem, o que é que esse método aqui faz, né? Não tem esse self, a gente bota um CLS aqui, tá? E bem, o que é que o call faz, tá? Ele é um método especial, né? Lembrando que no Python, quando eu tenho esse underline, dois underlines no começo e dois underlines no final, eu tô justamente falando aqui de um método especial, né, que ele vai aplicar dentro da lógica aqui da programação orientada a objetos. E o call, como o próprio nome sugere, ele se refere ao que vai ser executado quando eu chamo um objeto, né? Ou seja, quando eu chamo, por exemplo, database singleton. Quando eu faço essa chamada aqui, tá? Quando eu faço essa chamada, ele vai associar esse call aqui, né? Então, toda vez que eu faço essa chamada, ele vai atribuir esse call, tá? E é dessa forma que a gente vai conseguir garantir, tá? Uma mesma instância, porque toda vez que eu chamar, ele vai executar a mesma coisa, tá? E aí o que é que a gente vai fazer aqui? Aqui dentro, a gente vai fazer a seguinte verificação. SLS not in sls.instances, tá? Ponto instance recebe. Aí ele vai receber justamente esse super aqui, ponto call aqui que eu tô fazendo, tá vendo? Já vou explicar cada pedaço aqui, tá? Tô só executando porque a gente tendo aqui o código inteiro fica mais fácil, tá? Da gente ver. Então, eu vou dar um cls.underline_instances, SLS, vai receber o quê? O instance. E aí ele retorna justamente esse cara aqui, tá? Beleza? Pronto, vamos explicar agora o que é que está acontecendo. Toda vez que eu chamar o database singleton, tá? Ele vai executar essa função aqui. Nessa função eu passo o quê? O CLS, tá? Que é justamente, eu estou me referenciando ao objeto em si, nesse caso, tá? A classe aqui do objeto, tá? Aqui são os argumentos, tá? Os diversos argumentos que podem vir. E aí o que é que eu faço aqui na linha 5? Eu estou verificando se o objeto aqui em questão, a classe, na verdade, perdão, a classe em questão, se ela já tem alguma instância existente, tá? Ou seja, se eu estiver instanciando pela primeira vez, esse cara aqui vai estar vazio, tá? Ou seja, ele vai ver que a classe não está dentro ali das instâncias da classe, tá? Ou seja, não tem nenhuma instância, ainda não foi feita nenhuma instanciação. Essa é a primeira vez que ele está instanciando, é isso que a linha 5 identifica aqui. A linha 6, ele vai justamente criar a instância, tá? Então, ele dá um super, tá? Que é justamente, ele vai estar relacionando com o pai, né? A meta class, né? Vamos dizer assim. Ele dá o ponto call e aqui ele passa os argumentos, tá? E aí aqui, eu justamente, isso aqui é uma instância, tá? Da minha classe. E eu tô pegando essa instância e armazenando justamente aqui nessa variável, tá? Porque aí o que é que vai acontecer? Se eu instanciar mais uma outra vez, uma segunda, uma terceira, uma quarta vez, ele não vai entrar nesse if aqui, porque já vai identificar que tem alguma coisa aqui dentro, né? Uma instância aqui existente, tá? E na linha 8 ele vai simplesmente o quê? Retornar essa instância que já está existente. Ou seja, ele só deixa eu criar a instância, né, assim, zerada uma única vez. Eu não consigo criar mais instâncias, né, depois que ela é feita uma primeira instanciação, né? Eu não consigo mais gerar outra instância com outras características, tá? Bom, mas aqui está só a lógica do singleton. Como é que eu aplico isso aqui dentro do database client? Bom, aqui dentro a gente vai passar usando o parâmetro meta_class, tá? A gente vai passar justamente o quê? O database singleton, tá? Ou seja, quando eu chamo o database client, tá? Pela ideia de herança, tá? Ele vai pegar esse método call aqui, tá? Então pronto. Basicamente aqui eu faço uma separação. Essa classe aqui vai garantir a singularidade, né? Ou seja, eu só vou ter uma única instância ali para a classe, não tem como eu fazer várias instâncias distintas, né, para a classe, tá? E aqui eu coloco as minhas regras de negócio. Você pode ver que praticamente eu não mudei. Tá igual o client e o eval de singleton aqui, né? Tá a mesma classe que eu criei, tá? Só que você vai ver agora uma coisinha super interessante, tá? Bem, aqui na pasta client, no arquivo client, tá? Eu vou dar um from database
import database client, tá? E aí o que é que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui, da main aqui, ó, e a gente vai fazer a mesma ideia. Vou copiar aqui, ó, o database 1, database 2, tá? A gente instancia aqui o database client várias vezes com portas distintas. E aí eu vou dar o get connection, vamos ver o que é que vai acontecer, tá? Então deixa eu dar um Python client, vamos rodar. Esqueci de salvar o arquivo, assim não roda nada, né? Prontinho. Olha que legal, gente. Olha que coisa mais interessante. Quando eu dou database.getConnection, ele vai pegar a porta 1, 2, 3, 4. Agora perceba, quando eu dou database2.getConnection, ele retorna 1, 2, 3, 4. Ou seja, por algum motivo seja qualquer, né, eu tentei criar um outro database client com uma porta distinta, 4, 5, 6, 7. Mesmo passando aqui um argumento distinto, ele não deixou. Ele manteve 1, 2, 3, 4, tá? Então você já pode ver que diferente aqui do client eval de Singleton, eu não consegui fazer isso, né, de ter aqui duas instâncias distintas, né? Aqui eu tenho a mesma instância, tá? Apesar de eu ter várias variáveis aqui, eu ter instancializado várias vezes, o resultado ele me retorna que nem a primeira vez que eu instanciei. Ou seja, eu não consigo criar instâncias com atributos, características distintas, tá? Bem, para complementar isso aqui, vamos pegar esse mesmo if aqui de comparação, tá? Deixa eu só ajeitar aqui a indentação, prontinho. Vamos rodar. E olha, são iguais, tá vendo? Agora ele diz que database 1 é igual a database 2, tá? Mesmo passando atributos diferentes aqui na forma de criar o database 2. Ele replicou o que tinha no database 1. O classmates vai seguir a mesma ideia, tá? Porque o classmates ele independe da inicialização. O Singleton ele vai mais garantir em relação à forma que eu inicializo as variáveis. Mas para mostrar que essa regra se manteve, eu vou dar um Ctrl V aqui, tá? E vamos aqui ver isso funcionando na prática. Ó, prontinho. Se você ver, tá igual o que a gente executou lá. Tá o Yuri aqui. Quando deu o database 2, que eu incrementei a Laura, ó, no database 2, o getClassmates também tinha o Yuri já aqui. E o 1 também apareceu a Laura aqui. Então o Classmates, né, ele segue a mesma ideia fora do Singleton, porque afinal o Singleton ele vai mexer mais na questão de inicializar. O Classmates ele é um atributo que independe da inicialização, né? Para qualquer objeto que eu inicialize, o Classmates vai seguir a mesma ideia, tá? Porque ele funciona como um atributo global ali, estático, tá? Então é isso, pessoal. Tá aí o padrão do Singleton, tá? É bem simples, eu acho que é um dos padrões de projeto mais simples, né? Assim, de você entender a ideia dele, né? A implementação dele não é tão intuitiva, né? Porque aqui, enfim, é um pouquinho diferente, né? Ele usa várias coisas aí para meio que aplicar a programação orientada a objetos, né? Mas, comparado aos outros padrões de projeto, né? Em termos de tamanho, quantidade de linhas que tem que ser implementadas, né? Ele é um dos mais simples, né? Vamos dizer assim. Então, quando utilizar o Singleton, né? A gente vai utilizar o Singleton quando uma classe em nosso programa ele deve ter apenas uma instância disponível para todos os clientes. Por exemplo, um objeto de base de dados, que foi o que a gente utilizou, único compartilhado por diferentes partes do programa, tá? Então, quando eu quero que isso seja garantido, eu aplico o Singleton, já que ele vai desabilitar todos os outros meios de criar objetos de uma classe, né? Exceto pelo método especial de criação, que foi esse que a gente fez aqui, tá? Outra ideia também é para a gente utilizar o padrão Singleton quando a gente precisa de um controle mais restrito sobre as variáveis globais, né? Porque ao contrário das variáveis globais, o padrão Singleton, ele garante que há apenas uma instância de uma classe, tá? Então o Singleton ele vai garantir esse tipo de coisa. E aí vamos para os prós e cons que eu sempre comento aqui, tá bem? Os prós é que a gente pode ter certeza que uma classe só terá uma única instância, tá? Isso aqui é garantido, tá? Ele dá essa segurança pra gente, tá? A gente também ganha um ponto de acesso global para aquela instância, né? Porque eu posso acessar de qualquer lugar do meu código a instância a partir do database client de maneira muito simples, tá? E o objeto Singleton ele é inicializado somente quando for pedido pela primeira vez, tá? Ou seja, a primeira vez que eu declarar ele vai ser onde vai estar ali toda a configuração dele, tá? Os contras, né, que ele viola o princípio da responsabilidade única, né, já que o padrão ele vai resolver dois problemas de uma só vez, tá? Que a ideia é justamente você acessar variáveis globais em vários lugares, né? E a ideia também é de você ter uma única instância, né? Então ele
fere um pouco os princípios aí do Solid, né? Esse é um contra dele, tá? Diferente de alguns outros padrões que a gente já viu aqui na série, né? Que eles respeitam essa ideia da responsabilidade única, tá? Outro detalhe também, né? Que eu nem entrei tanto a fundo nesse vídeo, porque a ideia é mais entrar na base, né? É que em casos de existências de multithread, né? Uma aplicação que trabalha com threads, né? Existe ali um trabalho extra para garantir que diferentes threads não tenham ali instâncias diferentes, né? Eu não entrei tanto no mérito aqui nesse vídeo, porque a ideia é fazer uma apresentação inicial a esse método num nível mais fácil de compreender, né? Mas aí eu posso futuramente fazer um vídeo focado em multithread, se vocês desejarem. E outro detalhe é que esse padrão, dependendo, tá, do caso, ele pode também ser um pouco complicado de aplicar testes unitários, tá? Isso acontece porque alguns frameworks de testes, eles dependem muito da ideia de herança, né, para efetuar alguns testes, né? E como o Singleton, ele vem com a ideia ali, meio que de privar isso, né? De você ter uma única instância ali desde a primeira criação, dependendo do framework, da linguagem de programação, pode ter uma dificuldade de aplicação de testes, né? E aí, nesse caso, você tem que ser um pouco criativo, né, para testar um Singleton, ou simplesmente não testar o Singleton, ou não utilizar o padrão Singleton, tá? Então, esses são os contras existentes do Singleton, tá? Então, é isso, pessoal, para o vídeo de hoje. Eu espero que tenha dado para compreender, né, entender aí a ideia dele, tá? E eu deixo os comentários aí sempre abertos para dúvidas, esclarecimentos, tá? Então é isso, pessoal. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.